Glórias ao Senhor nosso Deus. A qual palavra de Deus ela vai dizer assim: Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. E Elohim, Deus, fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Amém? Você pode tomar seu assento glorificando o nome de Deus. Toda honra e toda glória e todo louvor nós damos ao nosso Senhor e ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui nós estamos diante de uma passagem a qual Deus ele traz um ensinamento muito grandioso e poderoso para as nossas vidas. Quando nós falamos sobre Jerusalém, nós sabemos que Jerusalém era um povo a qual servia a Deus, um povo a qual buscava ser fiel ao Senhor, um povo a qual era guardado e protegido por Deus, um povo a qual era considerado como povo de Deus. Mas com o passar do tempo, esse povo ele começa a olhar para outros costumes, começa a olhar para outros povos, e agora Jerusalém, aquela cidade, a qual era a cidade de Deus, começa a se contaminar com aquilo que não deveria se contaminar, começa a olhar para as imoralidades, começa a deixar de servir a Deus como deveria servir, começou a perder a essência de viver uma vida em santidade com Deus, e ali eles começam a desrespeitar o templo, começam a desrespeitar a Deus, começam a se tornar desobedientes, desonrando ao Senhor, ao Deus dos exércitos, e começam a se inclinar para a idolatria, ou seja, o povo agora abandonou ao Senhor, seu Deus. Veja só que Deus ele nunca desejou abandonar alguém, o Senhor ele nunca desejou rejeitar uma pessoa, o Senhor ele nunca desejou estar longe das pessoas, mas o problema é que são as pessoas que acabam rejeitando e abandonando a Deus. E Jerusalém agora vai rejeitar e vai abandonar a Deus, porque deixam de viver na vontade de Deus, e começam a viver na sua própria vontade, servindo a falsos deuses, servindo a coisas a qual não deveriam servir. Então eles acabam perdendo a proteção de Deus sobre as suas vidas, eles acabam perdendo os cuidados de Deus sobre a sua vida, e ali as bênçãos elas começam a ser impedidas de chegar até esse povo. Veja só, Deus de forma nenhuma quis rejeitar o povo, de forma nenhuma Deus quis destruir Jerusalém, mas eles decidiram não servir mais a Deus como deveria servir, e ali o Senhor agora vai permitir que o rei Nabucodonosor venha e invada Jerusalém, destrua ela, e ali ele vai roubar uns utensílios do templo, e também vai levar algumas pessoas dali para servir no seu reino. Então veja só, Jerusalém foi destruída, foi arrasada, porque perdeu a proteção de Deus. Todas as vezes que nós rejeitamos a Deus, nós perdemos a proteção de Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor, não é o Senhor que simplesmente se afasta de nós, mas somos nós que decidimos nos afastar de Deus, e nos afastando de Deus, nós ficamos sem os cuidados, sem as proteções e sem as bênçãos de Deus para a nossa vida. E ali Jerusalém foi arrasada, foi atacada por Nabucodonosor, ou seja, Deus permitiu saquear, roubar e pegar algumas daquelas pessoas para fazer escravas, para trabalhar em seu reino, para servir a ele. E ali ele ordenou que uns dos israelitas viessem a ser trazidos, para que viessem a ser preparados, para que viessem a ser treinados para servir ao rei. Só que
diante dessas pessoas, havia alguns jovens, que ainda tinham um coração reto em servir a Deus. Havia uns jovens que eles ainda tinham um coração voltado para o Senhor dos exércitos. Ali havia alguns jovens a qual eles não haviam se contaminado com as idolatrias, com as imoralidades, com as indecências do mundo naquele tempo, mas eles ainda tinham um coração no Senhor dos senhores. E Nabucodonosor vai pegar, junto com muitos jovens, esses jovens que ainda serviam a Deus, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E veja só que o chefe dos oficiais, ele tinha responsabilidade sobre esses jovens, para ensiná-los a língua da Babilônia, para ensiná-los os costumes, as doutrinas, e a forma correta de servir o rei Nabucodonosor. E uma das primeiras coisas que chama a atenção é que esse oficial, ele vai trocar o nome desses jovens. Ele vai pegar e modificar o nome desses jovens. Veja só, quando nós pegamos aqui, por exemplo, Daniel, o nome de Daniel, ele significava Deus é meu juiz. Olha só que coisa linda esse nome, Daniel, Deus é meu juiz. Ou seja, um nome a qual glorificava ao Senhor, um nome a qual exaltava ao Senhor. E Daniel, ele carregava essa identidade dentro dele de servir a Deus, de ser temente a Deus. Mas quando ele vem e se torna ali agora servo, o oficial vai trocar o nome dele. De vez Daniel, agora vão chamá-lo de Beltesazar, que significa Bel proteja sua vida. Ou seja, ele tirou o nome de Daniel e colocou um nome a qual agora não glorificava mais a Deus, mas um nome a qual estava baseado sobre um falso Deus. E ali quando a gente vê outros jovens, havia outro jovem a qual se chamava Ananias, que significa Yahvé é misericordioso. E aí o oficial vai trocar o nome dele para Sadraque, que significa amigo do rei. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra, para que você receba a revelação de Deus sobre a sua vida. E ali a gente vê então que havia outro jovem também que chamava Misael, que significa ninguém se compara a Deus, e foi trocado o nome dele para Mesaque, que significa quem é como Deus Lua. E ali havia também Azarias, que significava Yahvé é o meu socorro, que foi trocado para Abednego, que significa servo do Deus Mercúrio. Olha só que interessante, porque Deus, ele nos deu uma identidade. Deus, ele deu uma identidade sobre a sua vida, extremamente especial e importante, porque o Senhor, ele não te chamou para você ser qualquer coisa, mas o Senhor, ele te criou para que você venha ser filho dele. O Senhor, ele te criou para que você venha ser propriedade exclusiva dele. O Senhor, ele te criou com muito amor. E Deus, ele te ama mais do que você pode imaginar, do que você pode pensar. Ou seja, Deus, ele te criou de uma forma perfeita e maravilhosa, debaixo de um propósito lindo sobre a sua vida, um propósito exclusivo sobre você, um propósito de você ser o filho amado de Deus. Nós nascemos para sermos amigos de Deus, nós nascemos para sermos íntimos do Senhor, nós nascemos para carregar a presença do Espírito Santo, nós nascemos para ser templo do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você foi nascido para herdar um reino de vida eterna com Jesus Cristo.
Você foi nascido para viver coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas poderosas, coisas sobrenaturais da parte sobre a sua vida. Você é amado por Deus. Só que veja só que esses jovens eram jovens a qual serviam a Deus. E quando eles vieram ali, o nome deles foi trocado. Nós precisamos entender que nós temos um propósito sobre essa terra, a qual Deus colocou sobre a nossa vida. Só que o inimigo, ele vai tentar distorcer a tua identidade. O inimigo, ele vai tentar distorcer aquilo que Deus fez você ser. Ele vai tentar te enganar e trocar a tua identidade de filho de Deus. Ele vai tentar remover a essência de Deus de você, e vai tentar te conduzir a um caminho, a qual não é o caminho a qual Deus preparou para você. Ele não quer que você viva os projetos de Deus. O inimigo, ele não quer que você seja o que Deus te criou para ser, porque você é especial para o Senhor, você é amado do Senhor. E o inimigo, ele tem inveja disso, porque ele foi rejeitado, porque se colocou contra Deus. Então o inimigo, ele vai tentar trocar a tua identidade. Ele vai tentar remover da sua vida a essência de Deus. Ele vai lutar para que você venha a perder a identidade de filho de Deus, de amado de Deus sobre a sua vida. Porque o projeto de Deus para a sua vida é que você seja um filho amado. Mas o projeto do inimigo para a sua vida é que você se torne escravo dele, que você se torne o cavalo dele, que você se torne aquilo a qual ele quer que você seja. Então ele vai lutar contra você para que você não viva os projetos de Deus. Ele vai lutar para que você não entre na presença de Deus. Muitas vezes ele vai lutar para te tentar impedir de vir aos cultos. Muitas vezes ele vai tentar lutar para que você não encontre a tua verdadeira identidade, para que você não encontre quem verdadeiramente você é em Deus e viva no Senhor. Nós precisamos entender algo. O inimigo, ele quer que você seja escravo, e ele não quer que você viva os planos maravilhosos que Deus ele tem para a sua vida, porque os planos que o Senhor tem para a sua vida são lindos, são perfeitos, são maravilhosos. Então ele vai começar a lançar sobre a sua vida coisas que você não é. Ele vai querer distorcer para você tentar achar aquilo que você é, mas você não é. Quem é que na escola já recebeu um apelido? Quem aqui já foi chamado de algo a qual não gostou? Então muitas vezes o inimigo ele vai lançar isso sobre a vida das pessoas. Ele vai dizer: ei, você não é capaz. Ele vai dizer: ei, você não consegue. Ei, você é isso, você é aquilo. E aí trocam o teu nome, começam a colocar apelido, começam a dizer aquilo, começam a dizer mais aquilo. E ali o inimigo ele começa a lançar sentimentos de inferioridade sobre você. Ele começa a dizer para você: você não é capaz, você não consegue. E ali ele começa a lançar pensamento de incapacidade dentro de você. Ele começa a lançar medos, começa a lançar ansiedades, começa a lançar sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição. Ele vai tentar manipular a tua mente para que você se perca no meio do caminho, para que você não consiga mais compreender qual é o propósito de Deus para você. Ele vai tentar contaminar a sua identidade. Ele vai dizer para você aquilo que você não é. Quem é que estudou sabe, né? Tu
está lá na escola e de repente o professor vai dizer: nós viemos do macaco. Eu quero que você entenda o que Deus está dizendo conosco, porque isso parece ser algo tão inofensivo, isso parece ser algo tão pequenino, parece ser apenas uma pequena mentira de algumas pessoas que não têm o conhecimento da verdade. Mas isso é muito mais profundo, porque é o inimigo tentando destruir a identidade de filho de Deus que há em você, tentando fazer você achar que você não veio de Deus, tentando fazer você achar que você é apenas uma criatura que nasceu e um dia vai deixar de existir. Mas isso tudo é uma forma de destruir a identidade de Deus sobre a sua vida, de destruir a essência do Senhor sobre a sua vida. Sabe quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas ali já perderam a sua identidade, a qual Deus havia colocado sobre a vida delas? Sabe, hoje nós vemos homens a qual estão se feminizando, homens a qual estão querendo ser mulher, mulheres que estão querendo ser homens. Sabe por que isso? Porque eles perderam a identidade a qual Deus havia colocado sobre a vida deles. Eles perderam a essência a qual o Senhor determinou sobre a vida deles, e eles estão confusos, estão perdidos, se tornam vítimas do inimigo, porque deram ouvidos para aquilo que eles não são. Da mesma forma que aconteceu com esses jovens, o nome deles foi trocado, para que eles viessem a perder a identidade de Deus e viessem a viver conforme o rei queria que eles vivessem. O mundo vai lutar para que você se encaixe no padrão dele. O inimigo, ele vai lutar para que você se encaixe no padrão dele. Mas nós não precisamos nos alinhar a isso. Nós precisamos entender que nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Diga comigo: eu não sou o que o mundo diz que eu sou. Eu sou o que Deus disse que eu sou. Deus disse que tu é amado, Deus disse que tu é escolhido, Deus disse que tu é especial, propriedade exclusiva do Senhor. Tu não é o que eles estão dizendo que você é, tu não é o que as pessoas estão dizendo que você é aquilo a qual o Senhor te escolheu para ser. Onde estão os mais que vencedores em Cristo aqui? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Sabe, Nabucodonosor agora ele vai dizer para o oficial: eu quero que você trate bem esses jovens, todos esses jovens, e eu quero que você dê uma porção diária da mesma comida que eu como. Você vai pegar a mesma comida que eu como, o mesmo alimento que eu como, o mesmo vinho que eu tomo, e agora você vai dar também para esses jovens. Sabe, aparentemente parecia ser muito bom, aparentemente parecia ser bom, porque imagina, a mesma comida a qual o rei comia, a melhor comida a qual existia no palácio, a comida a qual o rei se alimentava, aparentava ser muito bom, mas a comida era consagrada a demônios, a comida era consagrada a falsos deuses, a comida era consagrada a imagens que não têm vida, que têm olhos, não veem, ouvidos e não ouvem. O rei era um rei a qual era orgulhoso, idólatra, e praticava coisas extremamente ruins. Então essa comida a qual vinha até a mesa do rei era uma comida consagrada a demônios. Nem tudo que parece ser bom é, nem tudo que parenta ser maravilhoso vai ser para a tua vida,
nem tudo que parece que vai trazer sustento para você, vai trazer sustento verdadeiramente. Sabe, eu e a pastora já ganhamos muitas vezes comidas consagradas a demônios, porque o inimigo ele sempre vai tentar entrar na nossa casa, entrar na nossa família para destruir. E muitas vezes, quando nós estamos orando para purificar a comida, o Senhor diz: não come, porque a feitiçaria, a bruxaria. Então muitas vezes o inimigo ele vai trazer de bandeja para você aquilo que parece ser bom, ele vai trazer até você aquilo que parece ser maravilhoso, mas por trás há algo a qual vai começar a te contaminar, vai começar a tirar a essência de Deus que está na sua vida, vai começar a querer destruir a tua identidade de filho. Sabe, muitas vezes você olha, por exemplo, para um joguinho, você pode dizer assim: esse joguinho é inofensivo. Mas aqueles que têm discernimento espiritual sabem que muitos jogos são consagrados a demônios, muitos filmes são consagrados a demônios, muitos livros são consagrados a demônios. E aí você diz: é só um joguinho, não dá nada. Mas é ali onde o inimigo ele já começa a destruir a identidade do filho, já começa a destruir a essência de Deus na sua vida. E muitas vezes a criança começa a ficar violenta, começa a ficar rebelde, e você não sabe o que é. Muitas vezes são os pratos que aparentam ser bom, mas que não são bons. E o inimigo ele vai fazer isso, ele vai oferecer aquilo que apenas aparece ser bom, mas que não é bom. Ele vai tentar querer fazer você a viver aquilo para te destruir, para acabar com você. Nós precisamos entender que o inimigo ele não quer que você viva os planos de Deus. Então ele sempre vai tentar te colocar numa posição que aparenta ser de Deus, mas que muitas vezes não é de Deus. Ele vai te colocar numa posição e vai querer fazer você ficar ali acomodado e fazer você achar que é de Deus. E aí você vai pensar: pelo menos está dando para viver, pelo menos isso ou pelo menos aquilo, e sendo que o plano de Deus era muito superior para a sua vida, era muito melhor para a sua vida. Sabe, muitas pessoas elas pensam: eu estou trabalhando num serviço que é de Deus, mas aí não conseguem vir no culto, aí estão sempre cansadas e não conseguem orar, estão sempre cansadas, não conseguem meditar na palavra, e elas pensam que é de Deus, quando na verdade estão vivendo um plano que não é do Senhor. Porque tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus não é de Deus. Então muitas pessoas estão assim, elas pensam: esse trabalho é bom, eu ganho bem, mas ele não vem de Deus, ele vem do inimigo que fez você achar que é, sendo que não é. Só que olha só que interessante, Daniel e aqueles jovens eram homens de Deus, e eles sabiam o que estava por trás daquelas bandejas, eles sabiam o que estava por trás daquela comida, daquela fartura, daquela carne que vinha da mesa do rei. E olha só que Daniel, no capítulo 1, versículo 8 vai dizer: Daniel, porém, decidiu no seu coração, diga comigo, decidiu no seu coração, não se contaminar consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Aqui há uma chave muito poderosa para as nossas vidas. Daniel decidiu. Você recebeu isso? Daniel estava decidido a não fazer parte daquilo que não vinha de Deus. Ele estava decidido em fazer de tudo para não se contaminar. No coração dele havia uma decisão,
a qual ele não iria se contaminar com as iguarias do rei, mesmo que fosse uma fartura, mesmo que fosse as melhores carnes, mesmo que fosse muito saboroso, ele se decidiu a não se contaminar. Ele decidiu no seu coração a viver completamente separado para Deus. Ele decidiu a viver uma vida de santidade. Ele decidiu a viver uma vida de obediência. Decisões, elas determinam o seu futuro. Diga para o seu irmão: as suas decisões, elas vão determinar o seu futuro. O que você tem decidido? O que você tem decidido sobre a sua vida? Porque pessoas indecisas, escute só, pessoas indecisas, elas nunca vão conseguir viver o propósito de Deus. Porque pessoas indecisas, elas acabam se contaminando com o que não deveriam se contaminar. Então, quando nós não temos uma decisão fixa em nossa vida, quando nós não colocamos uma decisão concreta em nosso coração, nós somos levados pelas contaminações. E muitas vezes nós pensamos: não dá nada, vamos aproveitar. Mas aí, esse aproveitar de agora destrói o teu futuro lá na frente. Decisões mal tomadas geram consequências terríveis. Nós não podemos ser indecisos. Nós precisamos ser decisos. Nós precisamos cuidar para não se contaminar com os ensinos errados. Precisamos cuidar para não nos contaminar com aquilo que vem desse mundo. Sabe, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: ei, cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ei, cuidado para não se contaminar com os ensinos deles. Cuidem para não se contaminar com isso. Sabe, quando Jesus ele pega aqui, cuidado com o fermento, Jesus ele sabia o que estava falando, porque o fermento é algo extremamente pequeno, mas experimenta colocá-lo ele numa massa, mesmo ele sendo pequeno, ele vai fazer com que toda a massa seja levada. Então, mesmo que a contaminação aparenta ser pequena, ela vai gerar uma grande destruição. Mesmo que seja pequena a contaminação, ela vai crescer dentro de você e vai gerar coisas terríveis. A contaminação, mesmo que seja pequena, ela gera uma grande mudança em nossa vida. Sabe, você precisa tomar decisões na sua vida. Você precisa se decidir a não se contaminar. Porque enquanto você não se decidir, você vai se contaminar. Enquanto você não se decidir em mudar de vida, você vai continuar da mesma forma. Sabe, eu posso pegar um exemplo na minha vida, porque eu já trabalhei em muitas empresas e em nenhuma eu fiquei mais de 6 meses. Fugi de todas. E aí, pode dizer assim: ah, mas não gosto de trabalhar. Não, eu gostava de trabalhar. Mas quando eu vi que não havia valorização para aquilo que eu fazia, eu sabia que não vinha de Deus. Eu sabia que não vinha do Senhor. E uma vez eu dizia assim: eu não quero mais trabalhar no sábado nem domingo. Porque todas as vezes que eu trabalhava no final de semana, eu tinha um prejuízo, e aquilo que eu trabalhava às vezes a semana inteira eu perdia. E eu dizia: eu não quero mais trabalhar no sábado e no domingo, porque é só prejuízo. E se Deus descansou no 7º dia, Ele que não cansa, quem somos nós para não descansarmos?
E um dia eu parei apenas de falar, e eu determinei na minha vida. Eu disse: a partir de hoje, eu não trabalho mais no final de semana, porque eu não sou escravo do trabalho, eu sou filho de Deus. Sabe, e a partir daquele momento em que eu determinei na minha vida, Deus começou a mudar tudo. Onde Deus Ele me tirou de servo, onde Deus Ele me tirou de trabalhar para as outras pessoas, onde Ele fez eu abrir o meu próprio negócio, onde hoje eu posso decidir os dias que eu posso trabalhar, posso decidir as horas que eu posso trabalhar, porque o Senhor me tirou de uma escravidão a qual eu estava, e me colocou verdadeiramente a ter uma vida com abundância e com excelência. Sabe, nós precisamos entender isso, que nós precisamos tomar decisões na nossa vida, nós precisamos tomar decisões de mudança na nossa vida. Somos nós quem que se decidimos se vamos ou não nos contaminar, somos nós quem que nos decidimos se vamos continuar sendo escravo das regras desse mundo, ou se vamos ser filhos de Deus. Você precisa determinar hoje em sua vida se você vai se contaminar ou não. Você precisa determinar na sua vida hoje se você vai ser fiel ao Senhor ou não. Porque se você não tiver essa decisão de ser fiel ao Senhor, você vai se tornar infiel. Você precisa tomar a decisão na sua vida hoje de colocar Deus em primeiro lugar. Porque se você não se decidir, você nunca vai conseguir colocar Deus em primeiro lugar. Eu quero que você guarde isso no seu coração agora, que você pegue para você que pode anotar aí, anote isso para você nunca mais esquecer, porque é a decisão de agradar a Deus que vai gerar o favor de Deus na sua vida. Quando você decidir viver para agradar a Deus, aí o favor de Deus vai ser liberado sobre a sua vida. Você só precisa tomar essa decisão, porque quando você tomar essa decisão, Deus vai começar a mover as coisas em teu favor. Quando você tomar a decisão de ser fiel ao Senhor em todas as coisas, Deus vai mover aqueles até mesmo que estão acima de você em favor teu. Olha só o que vai acontecer aqui, Daniel 1:9. E Deus fez com que o chefe dos oficiais fosse bondoso para com Daniel e demonstrasse consideração por ele. Quando Daniel decidiu não se contaminar mais, quando ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, o favor de Deus veio sobre a vida dele, a ponto de Deus tocar no oficial. Olha só que tremendo o que Deus ele vai fazer aqui. O oficial recebeu uma ordem do rei: ei, eu quero que você trate esses jovens dessa maneira. Só que o rei Nabucodonosor era um rei orgulhoso, um rei muito ruim. Quando alguém desobedecesse, não tinha perdão, ele matava. Ele não perdoava, ele matava. E olha só o que Deus vai fazer com o oficial. Vai fazer o oficial deixar de cumprir uma ordem do rei, desobedecer ao rei, para agradar a Daniel. O oficial estava correndo risco de vida, mas ele preferiu correr risco de vida do que desagradar a Daniel. Então, quando você decide ser fiel ao Senhor, você decide servir a Deus sobre todas as coisas, tudo começa a cooperar em teu favor. Deus ele começa a mudar pessoas. Deus ele começa a mudar até mesmo o teu chefe, se for preciso, em teu favor. Ele começa a mover, ele começa a transformar, ele começa a fazer o sobrenatural. Ele te tira da onde você nunca imaginou que ia sair, porque você tomou a decisão de ser fiel, você tomou a decisão de não se contaminar. Então, no momento que você toma essa decisão, as coisas começam a se abrir na sua vida, as coisas começam a
a romper e o favor de Deus começa a vir. Veja só, tocou no oficial a ponto de ele colocar a sua vida em risco para não desagradar a Daniel. Deus é tremendo demais. Deus, ele é tremendo demais. Diga comigo: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Você quer que as coisas comecem a cooperar para você? Decida colocar Deus em primeiro. Decida servir a Deus de todo o seu coração, mas você precisa decidir isso em seu coração, porque quando alguém decide verdadeiramente obedecer a Deus sobre todas as coisas, o favor de Deus sempre vai se mover em favor dessa pessoa. Isso é lindo demais o que o Senhor está falando com as nossas vidas hoje. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, olha o que vai dizer: não vos sobrevenha tentação que não fosse comum aos seres humanos. Escute: mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar. Deus, ele não coloca a tentação na nossa vida. Quem vai colocar a tentação na nossa vida é Satanás e seus demônios. É eles quem que vão trazer a bandeja do pecado para você. É eles quem que vão trazer a tentação para você. Só que Deus, ele sempre vai te dar um escape para você não cair na tentação. Então, não existe tentação que seja maior do que o escape a qual Deus nos dá. Então, por maior que seja a tentação que vier sobre a sua vida, Deus, ele sempre vai te dar um escape maior para você não pecar, para você não cair na tentação. Para toda tentação há um escape sobrenatural de Deus. Então não adianta a gente dar desculpa. Eu pequei porque não sei o que, eu pequei porque fizeram isso para mim. Daniel poderia ter dizido: eu comi, senão iam me matar. Então, quando nós falamos de fugir da tentação, não há desculpa, porque Deus, ele sempre vai colocar um poder maior sobre a nossa vida, para que nós viemos a escapar. Então você nunca pode dizer: a tentação foi mais forte do que eu. Não, ela não foi mais forte do que você. O problema foi que não havia um temor de Deus sobre a sua vida. O problema é que não havia uma decisão concreta em seu coração, para que você não viesse a pecar. Nós precisamos estar decididos a não cair em tentação. Nós precisamos estar decididos fortemente no nosso coração. Você só vai conseguir vencer as tentações, se você estiver decidido a não cair nelas. Você só vai vencer as imoralidades se você estiver decidido a não viver as imoralidades. Você só vai conseguir deixar de mentir se você tomar uma decisão no seu coração de não mentir mais. Porque a pessoa, ela cai em tentação quando ela é seduzida pelos seus próprios pensamentos e pelas suas próprias vontades. Olha o que vai dizer em Tiago capítulo 1, versículo 14: cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por isso iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então tudo começa aqui no coração. Antes do pecado surgir, primeiro houve um desejo no coração de pecar. Primeiro houve um sentimento dentro da pessoa de fazer aquilo, e aí a pessoa tem aquele sentimento e vai e coloca em prática ele. E quando coloca em prática é gerado o pecado, e o gerado, depois de ser gerado, ele gera a morte.
Então tudo começou aqui dentro, por uma decisão, por um pensamento, por uma vontade. Então não adianta você dizer apenas: eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais mentir, eu não quero mais esse vício para a minha vida, eu não quero mais viver dessa forma, eu não quero mais trabalhar assim. Dizer apenas não vai adiantar. É preciso determinar em seu coração, é preciso determinar em seu coração aquilo e determinar. Então ali você determina que você não vai mais fazer isso, custe o que custar, eu não irei mais pecar. Você determina isso dentro de você, você determina que você vai permanecer puro. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender algo, que mais vale você morrer sendo fiel, do que você permanecer vivo sendo infiel. É forte isso. Mais vale a gente morrer sendo fiel a Deus, do que permanecer vivo sendo infiel. Porque se a gente morrer fiel, a gente vai para a glória. Então a fidelidade e o determinar não se contaminar vale mais do que todas as coisas. Por isso que esses homens determinaram em seu coração não se contaminar, porque eles sabiam que isso valia mais do que a própria vida deles. Sabe, só que o inimigo ele nunca vai parar de tentar. No deserto, quantas vezes ele tentou Jesus? A Bíblia cita só 3 vezes, mas foi muito mais. Só que Jesus estava determinado a não pecar, Jesus estava determinado a se entregar no nosso lugar, Jesus estava determinado a enfrentar a cruz no nosso lugar, e essa determinação na vida dele, fez com que ele viesse a ter sucesso. E olha só que agora, Nabucodonosor vai mandar fazer uma estátua muito alta, 27 metros de altura, de ouro, e ali ele vai fazer um decreto: ei, todo o povo, todas as pessoas, quando ouvirem os instrumentos tocando, haverão de se prostrar para essa imagem e adorá-la. E ali eles construíram aquela imagem extremamente alta, e ali todo o povo, uma multidão muito grande, estava reunido nessa inauguração dessa imagem. E ali começou a se tocar as trombetas, começou a tocar os instrumentos de música, e toda aquela multidão agora começou a se prostrar, porque era uma multidão que era levada pelas outras pessoas, uma multidão que era levada pelo mundo, uma multidão que tinha medo do que o rei podia fazer, e toda aquela multidão agora vai se prostrar a uma imagem. Mas lá no fundo havia 3 que estavam de pé. Lá no fundo havia 3 que era diferente do resto do mundo. Lá no fundo havia 3 que se decidiram em seu coração não se contaminar, custasse o que custasse. Homens que decidiram permanecer fiéis e verdadeiros ao Deus vivo. Homens que decidiram permanecer firmes no Senhor e não se curvaram à imagem. Homens a qual não adoravam, não cultuavam outros deuses, mas serviam somente ao verdadeiro Deus. E quando o rei ficou sabendo que aqueles homens ficaram de pé, ele ficou furioso, ele ficou bravo. Então pediu para que trouxessem eles à presença dele, e disse para eles: ei, vocês realmente ficaram de pé? Olha, os instrumentos vão tocar novamente, e se vocês não se prostrarem às imagens, vocês serão jogados na fornalha de fogo, vocês vão morrer. O que vale mais? A morte sendo fiel, ou a vida sendo infiel? Olha só que eles vão responder para o rei. Daniel 3,16. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei:
ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha que coisa linda. Um servo de Deus, ele nunca precisa se defender, porque tem alguém o que defenda, porque tem alguém a qual o cuida, porque tem alguém a qual está com ele, porque tem alguém a qual peleja em favor dele. E eles vão continuar dizendo para o rei: se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos os teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que erguestes. Sabe o que eles disseram? Nós servimos um Deus que, se Ele quiser, Ele vai nos salvar, que se Ele quiser, Ele vai nos guardar, mas mesmo que Ele não queira, nós vamos permanecer fiéis, mesmo que Ele não queira, nós vamos permanecer cultuando apenas o Senhor, o nosso Deus vivo, e não vamos nos dobrar à tua estátua, não vamos nos dobrar aos falsos deuses, nós não vamos nos contaminar, nem que isso custe a nossa vida. Pensa num rei que ficou furioso. Nabucodonosor era um homem a qual ele era muito orgulhoso, é aquele a qual Deus fez ficar 7 anos como bicho no campo, para quebrar o orgulho dele. E esse rei orgulhoso ficou furioso, chegou a ficar vermelho de bravo, e ele diz para os seus oficiais: acendam 7 vezes mais aquela fornalha, acendam 7 vezes mais aquela fornalha. E ali mandou amarrar esses homens. Foram amarrados, foram presos, não tinham como se defender, mas tinha alguém a qual estava ao favor deles, tinha alguém a qual estava com eles. E ali, esses 3 homens, que se decidiram não se contaminar, foram amarrados e começaram a ser levados para aquela fornalha ardente. E ali, quando os soldados foram para jogar eles, os soldados caíram e morreram, porque o calor era muito intenso. E esses homens agora foram lançados dentro da fornalha, amarrados. Só que, olha o que vai acontecer lá no versículo 24, presta atenção. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens na fornalha, amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei declarou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados lá dentro, e não sofrem nada e estão ilesos, e o 4º homem é parecido com um filho de deuses. Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Quando você decidir em seu coração a ser fiel a Ele sobre todas as coisas, tudo vai começar a mover em teu favor. Podem até te lançar, mas Deus vai te guardar. Podem até te lançar em meio aos leões, mas Deus vai te guardar. Aonde você colocar os pés, aonde você andar, a presença do Senhor, Ele vai estar ao teu redor. A presença do Senhor vai te guardar, a presença do Senhor vai te cuidar. E ali não vai ter enfermidade mais que vai entrar na tua tenda, não há inimigo mais que vai destruir você, porque você será guardado pelo Senhor dos exércitos, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Deus justo, todo-poderoso. Não deixe que nada arranque essa identidade de filho da tua vida. Não deixe que o mundo venha dizer para você aquilo que você não é, porque você é escolhido, é protegido, é guardado pelo Senhor dos exércitos. Sabe que o mais lindo é que a primeira coisa que aconteceu, as amarras foram queimadas. As cordas que prendiam eles foram completamente destruídas e queimadas. O Senhor, Ele é especialista em arrancar as amarras em nossa vida.
O Senhor é especialista em nos libertar. O Senhor é especialista em trazer liberdade sobre a nossa vida. E depois eles receberam uma visitação dos céus. Quem é fiel com o Senhor vive debaixo de visitações sobrenaturais. Quem decide não se contaminar vive carregado da glória e do poder de Deus sobre a sua vida. Recebe visões, recebe anjos, coisas tão lindas e maravilhosas. Só que também, quando eles saíram, veja só, nenhum fio de cabelo havia sido queimado. Os soldados viraram pó, as amaras viraram pó, mas nenhum fio de cabelo tocou neles. E sabe o que é mais interessante? Que os oficiais e o rei ainda foram cheirar eles, e nem cheiro de fumaça tinha. Sabe, quando Deus Ele nos guarda por completo. Quando Deus Ele te guarda, Ele guarda tudo aquilo que envolve a sua vida. Quando você está 100% alinhado à vontade de Deus, você não precisa mais se preocupar, porque Ele cuida e faz o que Ele bem quer. Sabe, uma vez eu fui para São Paulo, teve o encontro de liderança lá, e o nosso voo era para vir de manhã, e eu pensei: Senhor, eu gostaria muito de poder ficar para o culto de manhã, só que a gente não ia poder ficar por causa que o voo era de manhã e a gente precisava vir. E aí eu orei para o Senhor: Senhor, se o Senhor queres que a gente fica, faça com que eles mudem o horário do voo. E eu orei nisso, e daí tinha uma irmã que ela estava cuidando das passagens e das coisas, porque logo quando, em torno de umas 10 horas, deu problema no site e desapareceu as nossas passagens. Eu pensei: agora. E a irmã ficou cuidando, tentando dar um jeito de arrumar isso, porque de manhã cedo nós precisamos voltar. E aí nós dormimos tudo, e era mais ou menos em torno de umas 10 para as 3, o Senhor me acordou. E o Senhor me acordou para mim pegar e tirar o meu celular do modo avião, porque geralmente de noite eu desligo a internet, e quando eu acordei, eu desliguei o celular, e praticamente exatamente assim, no instante em que eu liguei a internet, a irmã mandou mensagem: pastor, o voo foi adiado para de noite. Sabe, quando nós vivemos na dependência de Deus, Deus Ele move o que for preciso ao nosso favor. Deus Ele move aquilo a que você nem imagina. Deus Ele pode mover reis em teu favor. Deus Ele pode mover presidentes em teu favor. Deus Ele pode mover o teu chefe, o teu patrão, quem for, em teu favor, porque é Ele que tem o poder e o controle de todas as coisas. Nós só precisamos decidir não se contaminar com as coisas desse mundo. Nós só precisamos decidir ser fiel ao Senhor em todas as coisas, mesmo que toda a multidão esteja se curvando. Nós permanecemos em pé, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Sabe o que aconteceu depois disso tudo? Depois do rei ficar tão bravo, tão furioso, tentar matar aqueles homens, esses 3 homens, eles foram transferidos de cargo, ou seja, eles foram promovidos. Aquele mesmo rei furioso e bravo que queria matá-los, agora promoveu, e a Bíblia diz que eles prosperaram muito. Estavam dispostos a morrer, mas a sua fidelidade os salvou. A sua fidelidade salvou de ponto deles serem promovidos, enriquecerem muito, serem muito prósperos. Só que algo mais lindo ainda aconteceu, é que o rei agora ele vai fazer um decreto. O rei ele vai fazer um decreto dizendo para todas as nações, para todos os povos, ele vai enviar mensageiro e dizendo que aquele a qual desonrar ao Deus vivo, aquele a qual falar mal do Deus vivo, que seja morto. Diga para o seu irmão: é Deus quem defende os seus. É Deus quem defende
você. Através daquilo, todas as nações reconheceram que havia um Deus vivo. Por mais que estejam tentando te colocar na formalha, permaneça fiel. Permaneça fiel, porque no final de tudo isso, o nome de Deus será glorificado através da sua vida. O nome de Deus será exaltado através da sua vida. Compreenda isso. Manter-se puro em Deus, primeiro, gera proteção. Segundo, gera promoções de Deus para a sua vida. Terceiro, gera o favor de Deus para você. E quarto, vai glorificar a Deus. Aleluias! Grandioso é o meu Deus. Convido você a se colocar de pé em nome de Jesus. Grandioso é o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluias, Jesus. E eu quero convidar você nesse momento a vir adorar esse Deus, a vir levantar as suas mãos e engrandecer o nosso Senhor e nosso Salvador.